tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. O meu repúdio ao Oswaldo Oliveira. A diretoria da CBF, com toda razão, se sentiu atingida pelo vexame que foi dado pelo que ele está saindo na empresa. E que papelão que alguns senadores brasileiros fizeram ontem na frente do italiano. Que show de grosseria, xenofobia. Mas assim, não defendo, acho que algumas colocações, algumas palavras ali foram de constrangimento. O mundo do futebol explodiu depois do evento da CBF, onde Oswaldo de Oliveira fez duras críticas à presença de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Na frente do próprio Ancelotti, Oswaldo e Emerson Leão se posicionaram contra a escolha de um treinador estrangeiro, gerando um grande constrangimento. O clima ficou pesado e o episódio repercutiu em todo o Brasil. Agora, Rizek e Grafite não se calaram e soltaram o verbo, detonando a postura de Oswaldo de Oliveira. Quer saber exatamente o que rolou, o que foi dito e como os comentaristas reagiram? Então se liga aí. Dia de falar do episódio de ontem, lamentável, no Fórum de Treinadores realizado na sede da CBF. O espaço foi cedido pela entidade. E que papelão que alguns senadores brasileiros fizeram ontem na frente do italiano. Que show de grosseria, xenofobia. E vocês vão saber um pouco de bastidor aqui. O antes e o depois das falas do Oswaldo de Oliveira e do Emerson Leão. Dois senadores de brilho, de grande história aqui no futebol brasileiro. Rizek, eu achei que a gente ia falar menos sobre essa história dos treinadores de ontem, porque ela correu bastante, né? Mas já que você vai puxar detalhes de bastidores, eu tô bem curioso para te ouvir. Porque esse mundo dos recortes às vezes é cruel, né? A gente pega fragmentos, a gente pega momentos em que a pessoa às vezes não está tão estável, em que ela falou algo que não cabia e alguém vai lá, recorta tal, e aquilo ali repercute, parece que o cara só falou aquilo. Se você vai me contar coisas que aconteceram antes e depois, eu estou bem curioso para saber, porque às vezes foi um recorte infeliz, uma fala mal feita, mas de repente outras atitudes compensaram essa fala, né? A recepção anterior, o relacionamento nos corredores depois, algum tipo de troca que tenha havido que tenha sido melhor do que aquilo ali. O que a gente viu foi para envergonhar qualquer um, né? O que a gente viu foram treinadores que ficaram muito tempo fora por opção. Porque se eles quisessem, eles teriam lugar no mercado, num outro tipo de mercado, num outro patamar de mercado. Pergunta se alguém quer projetar time que está na Série D, C, B, trabalhar bastidores, dia a dia, de time com um monte de problemas. Chegou um ponto da carreira em que eles fizeram escolhas. Acho que são treinadores que ainda teriam mercado, mas numa outra faixa de mercado. Mas é difícil de o cara chegar onde muitos deles ali chegaram e ter que depois lidar com a natural decadência da idade, dos conceitos, da falta de vontade também. Acho que chega uma hora que o cara cansa de enfrentar certos desafios e impõe para ele um limite. Ó, eu vou até aqui, daqui para baixo não dá, gente, eu já passei por tanta coisa. E aí o cara cria algum tipo de acomodação. Eu não sei em que nível as coisas se deram nesses bastidores, mas eu tô louco para te ouvir daqui a pouco, Rizek. Não, boa. Assim, primeiro que entendi o que você quis dizer, obviamente, mas eu acho que no caso do Emerson Leão, não tem muito a ver com o momento dele de estar hoje aposentado do futebol ou da idade, porque ele sempre pensou assim. O Leão, quando assumiu o Corinthians, uma das primeiras declarações dele, quando assumiu o Corinthians em 2006, foi lamentar que iria trabalhar com jogadores argentinos, né? O Sebal, o Tevez. Falou em tom jocoso, mas os próximos passos, né, na realidade, meio que comprovaram aquilo. E o Brasil, com todo respeito, o Brasil tem dado show de xenofobia com treinador estrangeiro. O Leão parou em 2012, se não me engano. Não sei que ano que ele parou, confesso. Ele parou bem no início da década. O nosso histórico, não estou dizendo que o Abel é um exemplo de comportamento, não é. Não é. O Abel tem comportamentos bem reprováveis. Mas é inegável que ele sofre xenofobia. E muitos dos comentários que são feitos a ele têm um tom de xenofobia quando mencionam o país onde ele nasceu.
O país onde as pessoas nascem é absolutamente irrelevante, assim como a cor da pele, a cor dos olhos, é absolutamente irrelevante. E quando você o tempo inteiro traz à tona o local onde as pessoas nasceram, e como é um fato relativamente novo aqui no Brasil, a chegada de treinadores estrangeiros... Nesse volume, né? Nesse volume, né? Até porque o Paulo Vinícius Coelho trouxe uma informação maravilhosa. O treinador que lançou o Emerson Leão no Palmeiras é argentino, o Filpo Nunes. É argentino. E o bastidor que eu vou te contar não é nada de outro mundo, não quero guardar segredo, não quero fazer sensacionalismo. Mas é o seguinte, então já adianto. O tom estava super amistoso do Leão com o Ancelotti. Estavam falando sobre filhos, netos. E eu fiz questão de conversar com pessoas que estavam no evento justamente com a mesma preocupação sua. Eu estava ao vivo ontem. Antes, não teve? Teve um almoço antes. Isso aí, é verdade. Será que o corte é fiel ao que realmente aconteceu? E nesse caso os cortes são fiéis ao tom de grosseria, de xenofobia, de constrangimento que a cena gerou. Eu conversei com pessoas que estavam lá. O Rafael Zarco, por exemplo, nosso repórter, informou que o David Ancelotti se ficou tão incomodado que foi embora no meio. Saiu logo. Começou a ouvir aquilo e foi embora. Né? O filho do Carlo Ancelotti. Mas o tom estava ameno, nós estávamos conversando sobre filhos, netos, a vida. O Ancelotti lembrou o Leão que eles se enfrentaram num amistoso nos anos 80. E aí veio aquelas declarações. Foram tão pesadas que até o diretor da Federação Brasileira de Treinadores, né, o Alfredo Sampaio, teve que vir a público depois repudiar a fala dos treinadores que ele levou para discursar ali. Houve um incômodo na CBF, óbvio, porque a CBF não patrocina o evento, não é dona do evento. Apenas ela foi procurada pelos treinadores no sentido de que, olha só, a gente está muito distante, a classe treinadores, né, da entidade, vamos nos aproximar, levar o treinador brasileiro aí para a sede da entidade, fazer uma reaproximação. A casa do futebol brasileiro. A casa do futebol brasileiro. A CBF falou, beleza, a gente cede o espaço, um café e tudo certo. A ideia era boa. E acabou sendo o palco de uma cena constrangedora. E a minha grande preocupação, muita gente chegou a publicar em rede social, o Ancelotti tinha que pedir demissão. Eu fiquei preocupado como ele reagiu. Não porque ele pedisse demissão, mas como é que ele reagiu, né? Porque foi muita falta de... No mínimo, falta de simancol. Eu achei uma grosseria brutal. E ele... Ficou nem aí, cara. Ao contrário do filho dele, o Ancelotti, ó. Ontem e hoje, zero. Não teve... Falou assim, ó... Segue o jogo, zero. E também quero registrar que não só de grosseria viveu o evento. Teve treinador brasileiro que pegou a palavra e falou coisas muito interessantes, como o Fernando Diniz. Inclusive minha solidariedade, além do Ancelotti, ao Diniz, ao Felipe Luiz, porque qualquer generalização é horrível. O Barbieri trouxe. Barbieri eu não vi, mas que seja. Trouxe porque de repente, positivas. Nas reações se falou assim, o treinador brasileiro. Qualquer generalização é burra, é estúpida. Não existe a instituição, o treinador estrangeiro, o treinador brasileiro. Cada um é de um jeito. Então também, na forma como muitos recriminaram a fala do Leão e a fala do Osvaldo, se criou a categoria treinador brasileiro. Está ultrapassado, não sabe nada, é grosseiro. E não existe essa instituição. Né? Tem treinador brasileiro que trabalha todos os dias para ser melhor, estuda pra caramba e não vê nenhum problema na vinda de estrangeiros. É o caso do Diniz, é o caso do Felipe Luiz, eu não sabia do Barbieri e de tantos outros. Então minha solidariedade a eles que também acabaram entrando no balaio. O treinador brasileiro tem xenofobia, está ultrapassado. E na verdade foi uma fala de dois treinadores muito infelizes que, embora represente boa parte do pensamento da categoria, não representa todos. E a gente vai mostrar isso inclusive aqui no Seleção. Grafite, boa tarde a você, bem-vindo. Boa tarde, Gisele, Lino, Morena, amigas e amigos do Seleção. Cara, eu tô com o Lino também. Eu queria ouvir esses bastidores. Ontem eu tava num evento lá no Fluminense, né? Foi só isso? Foi decepcionado? Foi isso que eu ia contar. Não. Eu queria ouvir esses bastidores para mim poder até falar aquilo que eu penso, né? Eu tava num evento ontem com do René Simões, por sinal. O René Simões estava lá. O René Simões é um treinador também, acho que da mesma geração do Leão e do próprio Oswaldo Oliveira, que continua a vida dele fazendo coisas dentro do futebol, palestrando, aquela coisa. Ele fez um evento ontem lá para ajudarmos na preservação do meio ambiente e tal, e eu fui convidado, participei. Depois o Oswaldo Oliveira chegou lá também, inclusive ele foi treinador do meu time, né, que teve um jogo depois lá, ele foi treinador do meu time, conversei um pouco com ele sobre o acontecimento. Não acompanhei assim, acompanhei à noite quando eu cheguei em casa e hoje pela manhã tudo que aconteceu.
Cara, esse debate que você falou, treinador brasileiro e treinador estrangeiro, aconteceu na chegada pré-Ancelotti aqui, né? Que foi colocado muitas vezes que o treinador brasileiro estava ultrapassado, que não servia, que tinha que ser um treinador estrangeiro. Eu acho que isso, para a classe dos treinadores brasileiros, soou como muita coisa. Eu acho que eu falo nós da imprensa porque a gente bateu pesado. Não, tem que ser estrangeiro, aquela coisa. E eu sempre, assim, nos meus comentários, nas minhas análises, coloquei, não, a gente tem que analisar bem. Acho que não existe o estrangeiro e o treinador brasileiro. Existem treinadores bons, treinadores ruins. Já teve o estrangeiro que veio no Brasil, que fez trabalho ruim. A gente teve o Abel, a gente teve o Jesus, que fez um trabalho curto, mas de bom desempenho. Teve outros que não fizeram. Mas, assim, eu acho que o Oswaldo e o Leão ali, acho que eles colocaram, tô com o Lino também, um corte ali em determinados momentos. O Oswaldo foi um discurso de 12 minutos, né? Tiraram um corte um pouco mais profundo da fala dele. Mas eu tô contigo também. A opinião de muitos treinadores brasileiros pensam dessa maneira. Acho que faltou a intermediação maior por parte de quem estava ali, de intermediar o assunto, colocar, não, mas o que você acha disso? Sabe aquela coisa, dar aquela apaziguada, e não teve. Aí você dá o microfone pro Leão e pro próprio Oswaldo, que são treinadores. O Leão, trabalhei com ele um tempo, tive muito sucesso com ele, gosto dele. Trabalharam no exterior, é bom deixar claro, os dois têm carreira fora no exterior. Só que o Leão é aquele cara do futebol que é o seguinte: se ele pegar o microfone aqui, ele vai falar na sua cara, do Moreno, do Lino, para quem for. Ele não fala pelas costas nem nada. E às vezes dentro do futebol isso é visto como o cara, o cara é nojento, o cara é marrento, o cara é traído, e não é. Foi seu treinador, né? Só que faltou, foi meu treinador. Assim, um dos melhores momentos que eu tive no futebol brasileiro aqui no São Paulo, final de 2004, foi com ele. Ele sempre confiou em mim, gostou de mim. Mas assim, não defendo, acho que algumas colocações, algumas palavras ali foram de constrangimento, poderia ter colocado num contexto melhor, mas vamos debater isso daí só para falar que eu acho que foi um desabafo dos treinadores brasileiros. Acho que alguns treinadores pensam igual eles sobre esse negócio do estrangeiro ou não, mas acho que foi mais um desabafo e aí os cortes geram essa polêmica toda aí, Zé. Eu penso um pouquinho diferente porque, na minha opinião, não foram questões de cortes infelizes. Na minha opinião, foram de fato ali uma fala de reflexões do que essas duas pessoas pensam. O Rizek já citou com relação ao Leão, falas anteriores. Se você for pegar na internet, tem falas do Oswaldo em participação de podcasts, de outros programas, falando algo, talvez batendo não tão incisivamente, mas falando algo na mesma linha com relação, o que na minha opinião é uma grande tentativa de defesa de mercado dos treinadores brasileiros. Eu acho que fala muito sobre não a incompetência, mas como vários desses treinadores brasileiros, porque se a gente for pegar, é que ninguém vai discutir a importância, a relevância, o tamanho, as conquistas tanto do Oswaldo quanto do Leão. Leão como jogador, depois como treinador, foi treinador de seleção brasileira. Ninguém vai discutir a relevância e a importância dessas duas figuras pro futebol brasileiro. Só que a gente vai olhar várias outras pessoas que têm um tamanho muito grande na história do futebol brasileiro, mas que num recorte mais recente, se você for pegar, tem acrescentado muito pouco ao debate sobre o meio do futebol, sobre a evolução do futebol. E eu acho que isso tem muito a ver com a maneira, e aí não é colocando aqui o treinador brasileiro como uma entidade, mas se a gente for pegar essas figuras que lá atrás falavam muito, ficaram assim, sentadas em cima da questão do futebol brasileiro ser pentacampeão do mundo. Enquanto o mundo estava num curso de evolução de uma série de coisas, e outra questão, isso não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com etarismo. O Ancelotti mesmo é um treinador que, se eu não me engano, tem 67 anos. Está quase caminhando para os 70 anos. O Jupp Heynckes, quando foi campeão de tudo pelo Bayern de Munique, tinha 69 anos. Então isso não tem a ver com idade. Isso tem a ver com a maneira com que você se dedica ao novo, a maneira com que você se muda. O Ancelotti mesmo. O Ancelotti ganhou a sua primeira Liga dos Campeões em 2022. E quase 20 anos depois enfileirou a Liga dos Campeões com o Real Madrid. Por quê? Porque esse cara, com o passar do tempo, ele soube se modificar. Ele teve essa humildade de abertura para o que era o novo, de continuar buscando conhecimento. E a gente tem vários grandes nomes da história do futebol brasileiro que simplesmente ficaram sentados em cima do que o Brasil é o melhor futebol do mundo, é o futebol pentacampeão do mundo. E foram atropelados pelo tempo. E hoje, infelizmente, acrescentam muito pouco ao que é o debate do futebol. Então, assim, eu acho que essa fala de ontem, tanto do Oswaldo quanto do Leão, ilustram isso. Eu acho que eles são dois representantes dessa categoria que, infelizmente, e como me lembra o Eric Faria, mas o futebol brasileiro não é o debate. O futebol brasileiro é o trabalho dentro de campo, na beira do campo.
A gente está falando de um recorte de debate da melhora do futebol brasileiro. Se você for discutir com esses treinadores a melhora do futebol brasileiro, talvez eles não tenham o mesmo pensamento dos treinadores atuais, com os treinadores mais jovens. Se eu for conversar com o Felipe Luiz, for conversar com o próprio Rogério Ceni, ele vai ter uma metodologia diferente desses treinadores. Eu acho que não fica só no debate da melhora do futebol brasileiro, é o trabalho na beira do campo. Eu tenho a opinião que os treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, por conta de dirigentes, de pessoas que comandam o futebol brasileiro, eles têm uma paciência maior que o treinador estrangeiro. Ele dá condições melhor para o treinador estrangeiro, mas tudo isso foi criado por quê? Por um sistema que os próprios treinadores brasileiros fizeram ao longo dos anos. De você tá treinando o seu time, o seu dirigente liga para mim, ó. Você acha que ainda tem mais paciência? Eu acho que o Rizek não tá fazendo um bom trabalho. Você acha que ainda tem essa paciência maior? Porque esse ano, por exemplo, eu vi o Zubel Dias ser demitido do São Paulo. Mas depois de quanto tempo? Rafael Depois de Paiva quanto tempo de contestação? Não, é que eu acho que no começo, de fato, houve, como tudo que é novidade, e é uma novidade no futebol brasileiro recente, esse boom é de 19 para cá, a gente está falando de 5 anos da presença maciça. Hoje, dos 20 clubes da Série A, 9 são dirigidos por estrangeiros. É uma nova realidade. E é uma realidade que, assim... Estrangeiros que já trocaram de clubes também, igual os treinadores brasileiros. Óbvio, é uma realidade que ceifou simplesmente metade dos postos de trabalho na Série A, num intervalo muito curto de tempo, que era sempre destinado a treinadores brasileiros e, de repente, metade desses postos de trabalho, hoje são 9, já foram 11, às vezes são 8, então vou arredondar para metade. De repente, a metade dos postos de trabalho hoje está na mão de estrangeiros. Na Inglaterra, é praticamente, ao longo dos anos, 100% de treinadores estrangeiros na Premier League. No universo de seleções, então, isso é muito comum. Você pega as seleções da América do Sul, que se classificaram para a Copa. Todas são dirigidas por argentinos e uma por italiano. Não tem nenhum treinador brasileiro nesse momento classificado para a Copa do Mundo. A seleção inglesa é dirigida por um alemão. A seleção portuguesa é dirigida por um espanhol. Então, assim, o mundo brasileiro já dirigiram Portugal em 2 Copas do Mundo, levando Portugal, inclusive, aos melhores resultados da história da seleção portuguesa em Copas do Mundo. O Otto Glória e Luiz Felipe Scolari. Só que para o Brasil é uma novidade mesmo. É a primeira vez que tem treinador dirigindo a seleção, é a primeira vez que a gente, 19 para cá, que a gente tem esse boom de treinadores estrangeiros, embora eles façam parte da história do futebol brasileiro. Acabei de contar aqui, um argentino lançou o Leão. Um treinador húngaro foi a inspiração do Feola para montar a seleção de 58. Mas é a maneira como os treinadores brasileiros, que sempre tiveram 20 postos de trabalho, estão reagindo a, de repente, perder metade desses postos de trabalho, mais a seleção brasileira masculina. E eu acho que é uma reação muito infeliz, porque no mundo ideal a reação deveria ser: vamos nos coçar, vamos a gente também ocupar postos de trabalho em outros países, como fez, por exemplo, André Jardine no México, como o Paulo Tuori já fez, como o Thiago Nunes faz agora na Libertadores. Condições para eles fazer isso? Não? Oi? A CBF dá essa condição para ele? Qual seria a condição? A licença? A condição da licença? Olha, o Carpini fez o curso da AFA, porque como o nosso curso não dá a licença, eu acho essa uma grande muleta. Mas a licença da CBF não dá. Tem que consertar isso, claro. Mas quem quer trabalhar no exterior, vai trabalhar. Então, o Carpini, por exemplo, fez o curso da AFA, que dá direito a trabalhar em qualquer lugar do mundo, fez um curso online. O Carpini tem a licença para trabalhar onde quiser. Quem quer mesmo, se vira e faz. Eu tive a oportunidade de fazer o da AFA também, me convidaram para fazer. Quem quer, se vira e faz. Eu acho que, mas é isso que eu estou falando, Zé. 2006, quando o Filipão chega na final da Euro com Portugal, o que os treinadores portugueses fizeram? Não sei. O que eles pensaram? O que aconteceu de lá para cá? Eles cresceram. Quantos locais de cursos tem em Portugal? Portugal é do tamanho do estado do futebol, do tamanho do estado no Brasil. No Brasil a gente tem só a CBF que chancela isso. Mas com relação a Portugal, Grafa, o estudo é muito antigo. A literatura portuguesa com relação a estudo de futebol, vem desde a década de 60. Sim, você pega mas você deu uma informação que eu não tenho. Se foi uma reação ao Luiz Felipe Scolari ter dirigido a seleção deles, eu acho uma excelente reação, porque hoje Portugal virou referência no mundo de escola isso que de eu tô treinador. falando. E o Brasil, o Brasil tem a oportunidade agora de virar uma referência também. Perfeito. E hoje, de inclusive, referendar os treinadores. Porque um dos motivos, né, não foi, o cara não veio porque não quis, que o Vasco Matos não dirigiu o Botafogo, que o Botafogo chegou a fechar com ele não tinha licença nem para trabalhar em Portugal. Então, Portugal não estava emitindo licenças, tamanha a demanda. Então, Portugal estava dando só licença provisória.
E a América do Sul dá também licença provisória. Quando você não tem a licença necessária, você arruma uma licença provisória para trabalhar. Mas eu só estou ilustrando como há esse boom em Portugal, que passou a ser uma referência e tem tanta procura hoje pelo curso de treinadores lá que eles não conseguiram nem emitir mais licença. Eu não sabia que era uma reação ao Luiz Felipe Scolari, e se for eu acho ótimo. Como aqui a gente deveria reagir dessa forma ao Ancelotti. Dessa forma, melhorar o curso da CBF, fazer como, aliás, muitos fazem. Vanderlei Luxemburgo é uma voz sobre isso, que é a licença da CBF tem que ser a licença como da AFA para você, porque hoje tem uma indústria da licença também, né? Tem gente ganhando muito dinheiro graças a essa indústria mundial das licenças de técnico, né? Que te obriga muitas vezes a pagar um curso caro que nem sempre entrega aquilo que promete. Então virou uma indústria também. Eu só acho, desculpa, Rizek, só para acrescentar, eu só acho que a grande diferença é que, principalmente quando a gente faz comparação com Portugal, é que a busca pelo conhecimento, pelo estudo, pelo debate do jogo em Portugal é algo que vem de muito tempo. Vem lá desde antes da década de 70. E a gente começou a olhar o conhecimento, a questão, a se aprofundar estudo com relação ao futebol, depois de 2014. Eu digo isso porque antes de 2014, eu já procurava estudos sobre futebol e tudo mais, e assim, conversava com profissionais de análise de desempenho e eles falavam que eram ridicularizados em clube quando chegava lá, a gente vai criar um departamento de análise de desempenho. Vários desses treinadores medalhões ridicularizavam esses profissionais. E até hoje, 2025, tem treinador medalhão com bastante título que olha de rabo de olho para departamento de análise de desempenho. Então, assim, eu acho que a grande diferença é que o debate sobre futebol, sobre o estudo, sobre o conhecimento no Brasil, cara, ainda está engateando. Começou outro dia, lá em 2014, depois do 7-1, foi que a gente começou a debater. Não, a gente está parado no tempo. E Portugal, por exemplo, é algo que acontece já há muito tempo. Mas assim, o Brasil tem ao longo da sua história também treinadores referências mundiais, como foi o Zagallo, como foi o Tele Santana. Isso não se discute, mas é que o jogo mudou, o futebol mudou, o esporte mudou. Assim, todos os esportes, basquete, vôlei, todos os esportes mudaram. A questão é que no futebol, a gente ainda hoje, né, sermos os maiores campeões mundiais, a gente ficou deitado em berço esplêndido em cima disso. Eu tenho uma relação legal com o Seedorf. Quando jogou no Botafogo, conversava com ele, depois foi nosso comentarista em 18, e o Seedorf tem uma frase que me marcou muito, eu já contei aqui, que eu perguntei por que ele não ficou aqui no Brasil. E ele falou assim, o Brasil é um país muito fechado para o mundo. E nós somos mesmo. Ainda somos um país muito distante do mundo. E que bom que no futebol a gente está se abrindo. Eu acho ótima essa troca de experiências, né? Mas você deve estar curioso, você que não viu ainda, vamos mostrar o que falaram ontem sobre aplausos, como lembra o Eric Faria, que está vendo o programa, obrigado, Eric. O pior é que foi sobre aplausos do auditório, né, de muita gente. O que falaram ontem Emerson Leão e Osvaldo de Oliveira na presença do Carlo Ancelotti. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores. E você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto. Não mudo a minha opinião. Mas tenho que ser inteligentemente suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro, então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Ganhador de títulos e um cara que trabalhou com todos os jogadores brasileiros na Europa.
Todo mundo jogou com ele. Eu estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Muito obrigado a todos vocês. Isso se ele não renovar contrato com a CBF, que é o que hoje se discute, né, dele poder fazer um ciclo inteiro. E o Ancelotti não foi contratado por ser estrangeiro, ele foi contratado por ser o Carlo Ancelotti, né, um vencedor na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra. E faltou um país aqui, e na Espanha, óbvio. Muitos aqui, a maioria me conhece e sabe que eu não sou de ficar de rodeios. Então eu quero colocar aqui publicamente o meu repúdio ao Oswaldo Oliveira. A forma com que ele se comportou aqui de forma inadequada. E estou falando isso porque ele gerou um grande problema institucional para a gente. Nós estamos aqui desde a hora que começou, eu estou aqui no telefone, inclusive sentado, a diretoria da CBF, com toda razão, com 100% de razão, se sentiu atingida pelo vexame que foi dado pelo que ele está saindo na empresa. E estou dividindo isso com vocês porque eu não sou de ficar vendo uma coisa que foi tão planejada, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto empenho, ser perdida por falta de um comportamento inadequado. Foi bem. Muito, assim, palavras duras, chamou exatamente do nome que foi um vexame, um absurdo. Foi importante, né, de ter acontecido com um evento em andamento, né? Exato. Porque depois se você vai faz uma nota, emite uma nota, que se não me engano foi feita também uma nota, que também é relevante, mas importante você ter ali a figura do presidente da entidade ali, falando e de maneira bastante contundente. E aí, pessoal, foi assim que tudo aconteceu. Oswaldo de Oliveira gerou polêmica ao criticar Ancelotti em evento da CBF. E Rizek e Grafite não deixaram barato, detonando a postura do ex-técnico. O clima ficou tenso, o público se dividiu e o debate sobre treinadores brasileiros e estrangeiros explodiu nas redes. O que você achou dessa história? Deixe seu comentário, curte o vídeo e se inscreve para acompanhar mais polêmicas do futebol. Até a próxima!